Esposa pega no flagra com o ex atrás da casa da nossa filha, de roupão. Acabei com 24 anos de casamento e depois bati nele como um pitbull. Você acha que conhece alguém depois de 24 anos, até o momento em que descobre a verdade de uma forma que jamais esperava. Eu a encontrei, do jeito mais desprezível possível, e naquele instante percebi que tudo estava prestes a mudar. Só que a parte mais inacreditável dessa história ainda estava por vir, e eu não estava preparado para o que fiz em seguida. Quem imaginaria que o nascimento do meu primeiro neto poderia levar à possível destruição dos meus 24 anos de casamento com Jane? Estou sentado na parte de trás dessa van alugada, a poucos metros da casa da minha filha, esperando que o que acontecer a seguir não termine o que eu considerava um casamento muito amoroso e maravilhoso. De acordo com minha filha Sarah, Jane costuma fazer uma longa corrida por volta do meio-dia, no dia em que visita o neto. Sarah diz que Jane volta depois de cerca de 1 hora e parece bastante vermelha após o exercício. Estou aqui para ver do que o treino de Jane realmente consiste. Meu nome é Bill Jones. Até um mês atrás, eu estava vivendo o sonho. Minha empresa está indo muito bem. Tenho 47 anos e sou coproprietário de uma fábrica que está prestes a patentear um novo processo de extrusão de plástico que pode revolucionar a indústria. Se tudo correr conforme o planejado, eu poderei ganhar alguns milhões com a patente, mesmo depois de dividir os lucros com meu coinventor e os 5 investidores que financiaram nosso desenvolvimento. Além da minha vida profissional, achava que minha vida pessoal era tudo o que eu poderia pedir. Como mencionei, minha esposa parecia me amar, e nossa vida juntos era muito boa. Temos uma filha, Sarah, da qual nos orgulhamos muito. Sarah conheceu, casou-se e engravidou de um homem maravilhoso 10 anos mais velho que ela, logo após se formar na universidade. O engraçado sobre Sarah é como ela se adaptou facilmente à maternidade e ao papel de dona de casa em tempo integral. Aqui estava uma garota, uma mulher, na verdade, mas ela sempre será minha menina, que se formou com honras e tinha todas as intenções de dominar o mundo financeiro. Seu presente de formatura, dado por mim e por Jane, foi uma viagem de 6 semanas pela Europa. Foi a recompensa dela por terminar a faculdade em 3 anos, enquanto a maioria de seus colegas passava as férias de verão e primavera na praia. Sarah conheceu seu futuro marido na Europa e disse que foi amor à primeira vista, algo que ela não acreditava ser possível até aquela primeira noite em Madrid. Ela também afirma que foi o destino. Jim Taylor era da mesma cidade natal de Jane, Olímpia. Quando Sarah voltou da Europa, mudou-se para a casa dos avós, os pais de Jane, e, dentro de 6 meses, estava noiva de Jim. Em 18 meses, ela estava casada e grávida do nosso primeiro neto, o que deixou Jane extremamente empolgada. Jane imediatamente reduziu suas horas de trabalho para passar mais tempo com Sarah e o bebê. Agora, você já sabe que minha vida profissional está ótima e que sou um avô feliz, pai e sogro. Isso nos traz ao meu casamento com Jane. Jane e eu nos conhecemos na Universidade de Washington. Eu era um veterano, e Jane tinha se transferido da Washington State. Tivemos uma aula juntos, uma daquelas disciplinas básicas exigidas para se formar. Jane era, e ainda é, uma mulher muito atraente. Ela tem 1,73 m de altura, é atlética, corre desde o ensino médio, tem um sorriso lindo e olhos cor de avelã. Fiquei encantado no primeiro dia em que a vi, mas nossas poucas conversas depois da aula me fizeram recuar, já que ela parecia reservada. Quando o semestre terminou, criei coragem e ela aceitou meu convite para sair. Um encontro levou a outro, e as coisas pareciam promissoras para um romance de longo prazo. Descobri o motivo da reserva dela após nosso 3º ou 4º encontro. Ela estava se recuperando de um término difícil. Jane pegou o namorado de 2 anos da escola e 2 anos na WSU na cama com outra garota. Jane se humilhou aceitando a traição por quase 3 meses antes de dar um ultimato. Ele tinha que escolher. O cara já estava cheio de si naquela época e sugeriu que ela aceitasse as duas, propondo uma homenagem. Jane não aguentou mais, saiu da escola e se transferiu para a universidade. Acho que me tornei o romance de recuperação. Esse assunto parecia machucar Jane, então nunca mais tocamos nele. Tenho quase certeza de que Jane e eu tivemos um casamento muito bom e que ela foi uma esposa fiel e amorosa por 23 anos.
Embora tivéssemos pequenas divergências de vez em quando, nunca íamos para a cama sem resolver os problemas, e pelo menos, nos beijarmos para dar boa noite. Nunca me desviei do casamento. Claro, às vezes olhava para outras mulheres, mas nunca fui tentado a estragar algo bom cruzando essa linha. Jane, às vezes, me pegava olhando para uma mulher na praia ou na pista de dança e me dava um soco no ombro, dizendo: lembre-se, você pode olhar, mas não por muito tempo, e nunca tocar. Ela sempre fazia isso com um sorriso e aquele brilho nos olhos. Então, o que aconteceu? Quando Sarah teve seu filho, William, Jane decidiu que precisava passar mais tempo com Sarah e o pequeno Bill Jr., como o chamamos. Um dia por semana, Jane pegava o carro e dirigia 96 quilômetros de nossa casa no norte de Seattle até Olympia. Não é muito longe em distância, mas quem já dirigiu por essa estrada sabe que leva horas para ir do ponto A ao ponto B. Após alguns meses fazendo esse trajeto, e com o inverno se aproximando, Sarah comprou uma cama de solteiro e a colocou no escritório para que Jane pudesse passar a noite lá. Jane passava a manhã do primeiro dia em Olímpia e voltava para casa antes da hora do rush no segundo dia. Eu usava as noites em que Jane estava fora para trabalhar na patente. Essa nova rotina funcionou tão bem que Jane continuou a passar a noite em Olímpia mesmo depois que o tempo melhorou na primavera seguinte. No sábado, 27 de junho, foi o primeiro aniversário de Bill Jr. Sarah e Jim planejaram um churrasco no grande quintal deles para celebrar o evento. 2 pequenos incidentes ocorreram durante o piquenique, e ambos desempenharam um papel em juntar as peças desse mistério. Eu estava sentado em uma cadeira confortável, tomando uma cerveja gelada, quando Jim e Sarah se aproximaram de mim. Eles me pegaram olhando para Jane. Jim foi o primeiro a falar: você é um homem de sorte, pai. Preciso admitir que segui o conselho do meu pai e olhei para a mãe de Sarah para ver como minha futura esposa ficaria aos 40 anos antes de propor casamento. Sarah deu-lhe um soco no ombro, exatamente como sua mãe sempre fazia comigo. Seu porco! Eu não posso acreditar que você diria uma coisa dessas. E se minha mãe não fosse tão atraente, você teria me largado? Tentei salvar Jim, é verdade, Sarah. Eu fiz a mesma coisa. Um olhar para sua avó me convenceu de que sua mãe era uma boa escolha. Com isso, Sarah me deu um soco no ombro. Tá certo, pai, mas o que nós, garotas, devemos fazer? Olhar para seus pais? Nesse caso, é melhor eu gostar de uma cabeça careca e brilhante. Nós 3 olhamos para o pai de Jim, que estava cuidando do churrasco, e rimos. O pai de Jim é um ótimo cara e bem apessoado, mas ele está lutando contra a calvície masculina, deixando o cabelo crescer e tentando fazer um penteado para cobrir. No momento, o vento estava soprando e bagunçando o cabelo, e ele parecia com um certo futuro presidente. Bem, de qualquer forma, você está certo, Jim. Eu sou um homem de sorte. Quantos homens são casados com uma mulher de 45 anos que tem o corpo de uma de 30? Sarah respondeu: ela deve estar em boa forma, com toda a corrida que faz todos os dias enquanto está aqui. Mamãe sai ao meio-dia e passa pelo menos 1 hora correndo até a orla e de volta. Não sei como ela consegue. Sim, ela corre pelo menos 4 dias por semana em casa. 1 ou 2 vezes por semana eu corro com ela, e ela me deixa exausto. Ela faz 6 quilômetros em um ritmo de 7 minutos por quilômetro. Acho que ela vai tentar a meia maratona neste outono. Temos que dar crédito a ela. Mais ou menos nessa hora, o pai de Jim, Jeff, chamou todo mundo para servir o milho grelhado e hambúrgueres, incluindo alguns surpreendentemente bons hambúrgueres vegetarianos, os primeiros que já provei. Sentei-me com Jeff e Jim, e comparamos notas de trabalho. Jeff tinha um negócio de suprimentos para restaurantes e estava preparando Jim para assumir quando fosse hora de se aposentar, em uns 10 anos. Depois da refeição, fui pegar algumas cervejas para nós 3, e, pouco antes de sair pela porta do pátio, algo chamou minha atenção na casa atrás da de Jim e Sarah. Dei um passo para trás e foquei meus olhos. Com certeza, o vizinho de trás estava na janela do andar de cima, olhando para o nosso quintal com um par de binóculos. Não consegui ter certeza, mas parecia que ele estava observando a mesa onde Jane, Sarah e a mãe de Jim estavam sentadas. Quando passei pela porta do pátio novamente,
O vizinho rapidamente abaixou os binóculos e se afastou da janela. Jim, qual é o lance com o vizinho de trás? Acabei de vê-lo olhando para cá com binóculos. Tanto Jim quanto Jeff pegaram suas cervejas e me olharam como se dissesse, que diabos? Esse é o Alan Ross. Ele é vendedor de um dos nossos principais fornecedores, e o cara me dá arrepios. Tivemos uma festa do grupo de vigilância do bairro no ano passado, e, embora ele não mora na nossa rua, apareceu. Todo mundo achou um pouco estranho. Peguei ele mais de uma vez olhando para Sarah, então fui falar com ele. Ele, claro, me reconheceu, ficou surpreso que éramos vizinhos e pediu desculpas. Disse que a Sarah lembrava alguém que ele conhecia no ensino médio. Deixei passar, mas foi esquisito. Bem, espero que você mantenha as cortinas do seu quarto dos fundos fechadas. Que babaca! Mas algo nisso tocou um pequeno alarme na minha cabeça. Foi uma tarde longa, e, quando Jane e eu voltamos para casa, esqueci do vizinho deles. Só me lembrei no domingo de manhã. Jane estava correndo, e eu estava tomando minha segunda xícara de café, então fui até a estante e peguei um dos anuários do ensino médio de Jane. Mantemos todas essas lembranças com os álbuns de fotos na sala. Procurei pelo nome Alan Ross. Para minha surpresa, havia uma nota escrita à mão na margem. Jane, foram 2 ótimos anos com você, e, como diz sua música favorita, nós apenas começamos. Estou ansioso pelo próximo ano na WSU e por todos os anos depois. Seu amor para sempre, Al. Então era o antigo namorado de Jane que morava bem atrás de Sarah e Jim. Ela sabia disso? Se sabia, por que não disse nada? Essas e dezenas de outras perguntas giravam na minha cabeça até Jane voltar para casa e tomar banho. Quando ela desceu, eu tinha um smoothie de frutas e iogurte esperando por ela, como de costume. Jane estava com aquele brilho fresco e corado. Ela estava tão linda que eu quase desisti, mas respirei fundo e fiz a pergunta de $1 milhão. Jane, você conhece um Alan Ross? A resposta de Jane foi tão fluida que, em retrospectiva, parecia que ela já antecipava a pergunta e estava pronta com a resposta. Conheci um Alan Ross no ensino médio. Chegamos a namorar por um tempo. Por que pergunta? A resposta de Jane me surpreendeu, e eu decidi manter o resto das cartas perto do peito. Ele mora atrás de Sarah e Jim. Quando Jim pegou Ross olhando para Sarah, ele o confrontou, e Ross disse que ela lembrava uma garota que ele conhecia no ensino médio. Dado quanto Sarah se parece com você naquela época, pensei que talvez você fosse a garota de quem ele estava falando. Pode ser, mas por que você está mencionando isso agora? Aconteceu alguma coisa? Na verdade, não, mas acho que o vi nos observando da casa dele ontem. Só me pareceu um pouco estranho, só isso. Então, os eventos se desenrolaram até este momento, comigo sentado nesta van alugada. Primeiro, da próxima vez que entrei na sala, o anuário do último ano de Jane não estava mais na prateleira. Foi como um soco no estômago. Tive que me sentar na minha cadeira de couro e recuperar o fôlego. O que diabos está acontecendo? Foi aí que o comentário de Sarah no almoço de ontem voltou gritando à minha mente. Todos os dias, mamãe sai por 1 hora para correr. As implicações eram terríveis demais para serem contempladas. Minha Jane com outro homem. Deveria eu confrontar Jane? Falar com Sarah? Ou talvez contratar um detetive particular? Lembrei-me de ter lido algo onde alguém perguntava. Você tem que se perguntar, será que ficará melhor sem ela? Eu não achava que poderia tolerar o adultério de Jane, mas eu a divorciaria? Essa era uma pergunta que eu não conseguia responder naquela noite, especialmente com as poucas informações que eu tinha. Subi as escadas, tomei um comprimido para dormir e fui para a cama. Nem lembro se dei um beijo de boa noite em Jane, mas devo ter dado, pois ela não comentou nada no café da manhã de segunda-feira. Nos 2 dias seguintes, as coisas ficaram muito agitadas no trabalho para eu pensar nos meus problemas pessoais. Nossos investidores estavam na cidade na segunda e terça-feira para avaliar nosso progresso na patente. Seria impossível responder às perguntas deles, e ao mesmo tempo, tentar bolar um plano de ação relacionado ao meu casamento.
Eu teria muito tempo para isso assim que os investidores partissem na tarde de terça-feira. Respirei fundo e me concentrei no trabalho. No final da tarde de terça-feira deixei os investidores no aeroporto e, enquanto voltava para casa, liguei para o celular de Jane. Ela passaria terça e quarta-feira na casa de Sarah. Quando Jane não atendeu, liguei para Sarah. Sarah, oi. Tentei ligar para sua mãe, mas ela não atendeu. Ela está aí. Não, pai. Mamãe foi até a casa de Cindy Sullivan esta noite. Acho que ela é uma antiga colega da mamãe. Engraçado, ela nunca falou sobre Cindy antes. Isso é algo frequente com ela? Não exatamente regular, mas talvez a cada poucas semanas. Ela sai para encontrar alguém que conhecia quando morava aqui. Geralmente está em casa por volta das 10, a menos que beba demais e acabe dormindo por lá. Mamãe diz que é sempre bom se reunir com as mulheres com quem cresceu. Ela ainda se sente mais próxima das meninas da cidade pequena do que das mulheres de Seattle. Depois de viver aqui em Olímpia nos últimos 3 anos, entendo o ponto dela. É uma pena que sua mãe nunca tenha se dado bem com o pessoal da Nordstrom. Ela sempre se sentiu mais à vontade com jeans e botas. Talvez, quando eu me aposentar, possamos resolver isso. Faça isso logo, pai. Jim e eu estamos planejando ter mais filhos, e seria bom se todos os 4 avós morassem por perto. Sarah, você nunca deixa de me surpreender. Nunca imaginei que minha pequena e ambiciosa filha falaria sobre ter uma porção de filhos. Acabei encontrando o cara dos meus sonhos e descobri que gosto de ser mãe. Você e a mamãe podem levar a maior parte da culpa. Tá bom, Sarah. Estou chegando em casa agora. Está uma noite bonita e acho que vou pegar a Harley e dar uma longa volta esta noite. Avise sua mãe que não vou atender o celular porque estarei na moto. Boa noite, pai. Ande com cuidado. Era uma noite agradável para uma volta, e eu tinha um destino em mente. Quando cheguei ao bairro de Alan Ross, já estava escuro. Havia luz suficiente enquanto eu passava devagar pela casa dele para ver um Mustang Boss 429 vermelho na entrada, em frente à garagem de 2 carros, e nenhum sinal do Volvo de Jane. Eu estava prestes a acelerar a moto quando algo me fez parar. A placa do carro era uma daquelas personalizadas, vendidas pelo estado por um valor extra. Tinha o emblema do WSU, Washington State University, e a placa era Ross Boss. Por que um cara estacionaria seu carro esportivo caro na entrada em vez de na garagem? Andei mais um quarteirão e meio até uma escola. Ela tinha uma entrada circular na frente, onde os ônibus escolares paravam. Estacionei a moto e fingi fazer alguns reparos na Harley. Tirei o banco, só para o caso de alguém olhar, e continuei observando a casa de Ross enquanto fingia mexer na moto. Ainda bem que fiz isso, pois Olímpia ainda é uma cidade pequena o suficiente para um cara de moto atrair atenção. Em menos de meia hora, um policial parou por perto. Precisa de alguma coisa? Não, mas obrigado por perguntar, oficial. Achei que tinha um curto-circuito no sistema elétrico, mas descobri que o último mecânico não apertou o cabo negativo da bateria. Estou só terminando aqui e já vou embora em 10 minutos. Fiz questão de olhar o policial nos olhos enquanto conversávamos. O que você vai fazer se isso não resolver? Ele perguntou. Minha filha e o marido moram na 3ª Avenida. Vou só empurrar até lá, mas acho que já está tudo certo. Obrigado novamente. O policial foi embora, mas eu o vi passar por algumas ruas enquanto colocava o capacete. A moto já estava ligada, e o farol aceso, então ele me deixou em paz. Agora estava muito escuro, e o Mustang de Ross ainda não havia se movido. A próxima parte seria complicada, e talvez mais do que embaraçosa se eu estivesse errado e fosse pego. Fui em direção à casa de Ross com velocidade suficiente para desligar o motor e deslizar até a frente da casa. Parei a moto, corri até a garagem e tive que ficar na ponta dos pés para olhar pelas janelas próximas ao topo da porta. Do lado direito, havia um Mercedes conversível S-Class, e do lado esquerdo estava o Volvo da minha esposa. Não sei como fiz isso, talvez os últimos 3 dias tenham me levado a acreditar que encontraria exatamente o que encontrei,
E não foi uma grande surpresa. Mas tive a presença de espírito de voltar correndo para Harley, ligá-la e sair voando como um morcego saindo do inferno. Andei por 20 minutos, parei em uma taverna perto da base militar e peguei o celular. Desta vez, Jane atendeu. Oi, Bill. Sarah disse que você estava andando de moto esta noite. Já está em casa? Quase. E você, o que está fazendo? Estou na casa da Cindy Sullivan, uma velha amiga da escola. Acho que vou acabar dormindo aqui. Bebi umas taças de vinho e acho que estou acima do limite. Me sinto bem, só não quero arriscar. Boa ideia. Olha, eu precisava conversar com você hoje, porque a reunião com os investidores teve alguns problemas. Vou viajar amanhã e só volto quando isso estiver resolvido. Desculpe por te avisar em cima da hora. Bill, vou sentir sua falta. Se você vai estar fora, tudo bem eu ficar aqui em Olímpia até você voltar? Você sabe o quanto eu odeio ficar sozinho em casa. Não, pode ficar com a Sarah. Eu te aviso antes de voltar para casa. Deveria ser no sábado, no mais tardar. Tchau, Bill. Eu te amo. Droga, por que ela teve que dizer isso? Só tornou a traição dela ainda pior. É claro que eu não ia viajar. Só não queria lidar com Jane enquanto organizava o resto da minha vida. Voltei para casa tentando enxergar por entre os olhos embaçados. Não acho que sou um fraco, mas não tenho vergonha de dizer que algumas lágrimas caíram e muitas palavras de raiva cruzaram meus lábios enquanto pensava nos 25 anos com a mulher que amava mais do que a mim mesmo, a mãe da minha filha e a avó do nosso lindo neto. Me perguntei se algum dia minha vida seria feliz de novo. Na quarta-feira, liguei para meu sócio e expliquei a situação, dizendo que estaria fora por alguns dias. Ele foi solidário e disse as coisas habituais para consolar, mas, no fundo, provavelmente estava pensando em como isso afetaria nosso negócio. Não posso culpá-lo, se foi isso que realmente passou pela cabeça dele. Estávamos tão perto de ganhar uma pequena fortuna, e aqui estou eu, jogando tudo isso para o alto. Depois, liguei para nosso advogado, pedindo uma referência de um advogado de divórcio. Deixei claro que precisava de um dos melhores. Não havia chance de dividir milhões com uma traidora que poderia acabar com um idiota gastando meu dinheiro em carros e o que mais fosse. O advogado para o qual fui indicado entendeu a urgência da situação e concordou em me encontrar naquela noite em seu escritório. Ele foi direto ao ponto, dizendo que eu poderia contar com o pagamento de um valor considerável pelo encontro fora do horário normal e pela aceleração dos papéis, mas garantiu que valeria cada centavo. Eu me hospedei em um hotel local e liguei para Jane ao meio-dia. Claro que ela não atendeu, e se ela realmente estava correndo ou estava com Ross naquele momento era irrelevante. Eu só queria evitar qualquer conversa. Deixei uma mensagem dizendo que estaria ocupado em reuniões, mas ligaria para ela à noite. Quando me encontrei com o advogado naquela noite, ele estava totalmente preparado. Obviamente não era a primeira vez que lidava com essa situação. Ele ouviu minha história e meu desejo de seguir em frente sem ser esfolado. Disse que os papéis estariam prontos na sexta de manhã e me entregou uma lista de separação, contas para fechar, itens para etiquetar, como eu queria lidar com a notificação a Jane, etc. Quando ele ouviu meu plano para entregar os papéis de divórcio a Jane, começou a balançar a cabeça. Eu garanti que poderia fazê-lo sem acabar na cadeia. Ele ainda assim me aconselhou a não fazer isso, mas disse que entendia minha motivação, só não faça nenhuma estupidez. Na quinta-feira, segui a lista. Deixei apenas um cartão de crédito ativo, o que Jane usava, mas reduzi o limite de crédito de 30 mil para 10 mil, pagamos o saldo todo mês, então não havia muito risco de Jane ser alertada antes do dia do juízo. Na sexta-feira de manhã, às 8 horas, eu estava sentado no saguão do advogado. Ele quase sorriu quando entrou pela porta. Foi direto para sua mesa e me entregou o envelope com meu nome. Assinei onde precisava e, ao sair, ele me lembrou: lembre-se do que eu disse, não faça nenhuma estupidez. Dirigi até a locadora de carros em SeaTac, a caminho de Olímpia, e saí de lá com uma van branca de serviço. Aqui estou eu, estacionado na rua de Alan Ross,
esperando para ver se hoje é o dia em que meu casamento desmorona para sempre. Às 11h45, Jane apareceu na esquina usando seu traje de corrida. Ela foi até a casa de Royce, subiu os degraus, pegou a chave embaixo de um vaso e entrou como se fosse sua casa. Às 11h55, Alan Royce chegou em seu Mercedes e estacionou na garagem. Às 11h56, fui até a casa de Sarah. Sarah ficou surpresa em me ver, mas não tanto quanto quando eu contei por que estava lá. Tentei explicar de uma forma que não a chocasse, mas isso era irrealista. Pedi que ela ligasse para o marido, Jim, e pedisse que ele viesse para casa assim que pudesse. Sabia que, quando tudo isso acabasse, Sarah precisaria da força de Jim. Não, pai, isso não pode ser verdade. A mamãe te ama, ela nunca te trairia. E eu não seria tão burro assim, Sarah. Se ela estivesse traindo, eu saberia. Você deve estar enganado. Sarah, eu daria qualquer coisa para isso não ser verdade. Eu amei sua mãe por mais de 25 anos. Droga, íamos comemorar nosso 25º aniversário no próximo ano. Mas deixa eu te contar o que vi. Contei a Sarah todas as provas que eu tinha até aquele momento. Ela ainda estava relutante em acreditar. Pegamos Bill Jr. do berço e fomos com o carro de Sarah, com o Júnior no assento de bebê, até a casa de Alan Ross. Sarah ficou no carro enquanto eu fui até a porta com o envelope pardo. Eu tive que tocar a campainha e bater antes que o canalha atendesse a porta de roupão. Quem diabos é você? Cara agradável. Eu sou o marido de Jane. Pode chamar ela para vir à porta? Eu quero falar com ela. Ele ficou ali parado, com a boca aberta. Tentou fechar a porta, mas eu estava preparado e enfiei meu pé na soleira. Doeu pra caramba, mas mantive a porta aberta. Forcei a porta com o ombro e gritei: Jane, vem aqui agora. Ross continuava tentando empurrar a porta, mas não adiantava, porque agora meu torso estava no caminho. Continuei gritando para Jane vir até a porta. Não sei como, mas mantive a calma e não ameacei nem Ross nem Jane, mas continuei chamando-a. Quando Jane finalmente apareceu, ela estava de volta com a roupa de corrida. Imagino que estivesse nua quando Ross abriu a porta. Ela tinha uma expressão assustada nos olhos que eu tanto amava. Bill, o que está acontecendo? Por que você está aqui? Essa não é a verdadeira pergunta, Jane. A verdadeira pergunta é por que você está aqui. Aproveitei a oportunidade para puxar a lapela do roupão de Ross e abri-lo. Ele estava nu por baixo, claro. Jane olhou além de mim naquele momento. Os três ainda estávamos de pé na porta. Virei-me e vi para onde Jane estava olhando. Sarah tinha saído do carro e estava assistindo a tudo. Você tinha que trazer nossa filha? Não, ela quis vir porque disse que não havia como sua mãe trair nosso casamento. Ela estava ansiosa para provar que tudo isso era fruto da minha imaginação. E você pode ficar bravo comigo quanto quiser, mas eu não causei essa bagunça. Você causou. Eu estava começando a perder o controle, então precisava sair dali. Entreguei o envelope pardo a Jane. Ela o pegou como se eu tivesse entregado uma granada. Vou ficar na casa de Jim e Sarah esta noite. Você pode ficar com seu namorado de longa data. Leia os papéis, contrate um advogado e não volte para casa até entender o que está escrito nesses documentos e puder cumprir os termos. Vou pedir ao Jim para trazer sua mala e pertences pessoais da casa deles. Não sei o que Sarah e Jim vão fazer a partir de agora, essa é uma decisão deles. Mas você e eu estamos nos divorciando. Adeus, Jane. Virei-me e fui embora. Achei que ouvi um grito de Jane, mas Ross estava batendo a porta com tanta força que não deu para ter certeza. Pai, sinto muito. É melhor você nos levar de volta para casa. Acho que não vou conseguir. Sarah praticamente desabou nos meus braços quando abri a porta do passageiro para ela. Embora minha vida tenha piorado daquele momento em diante por meses a fio, não acho que foi pior do que para Jane. Jim ficou chocado quando soube sobre Jane e Alan Ross. Ele ficou tão irritado que, por meses, se recusou a permitir que Jane entrasse em sua casa ou visse seu neto.
Sarah não discutiu com Jim. Se Jim estava com raiva, Sarah estava furiosa. Eu estava na casa deles quando Jane ligou para Sarah para conversar. Sarah basicamente chamou sua própria mãe de tudo, menos de mulher infiel, e disse a Jane que talvez nunca a perdoasse por ter partido o coração de seu pai. Ross perdeu a conta da Taylor, e graças a uma ligação de Jeff Taylor para o chefe de Ross, ele acabou perdendo o emprego. Ross culpou Jane por sua má sorte e acabou expulsando-a de casa. Jane foi morar com seus pais. Mais tarde, Sarah me contou que a mãe e o pai de Jane não estavam felizes com a situação, mas perceberam que Jane não tinha muitas alternativas até que o divórcio e o acordo financeiro fossem finalizados. O divórcio foi finalizado em 6 meses. Meu batalhão de advogados conseguiu garantir que Jane não recebesse nada da venda da patente. Eles conseguiram proteger quase todo o dinheiro porque a patente foi vendida para uma empresa estrangeira e minha parte foi colocada em um fundo offshore. Não me pergunte como, só sei que me custou 6 dígitos. Isso fez com que tudo funcionasse, mas manteve o dinheiro fora das mãos de Jane. Ela ainda recebeu bastante, metade da venda da nossa casa, metade das nossas economias, mas bem menos do que milhões. Logo após o divórcio, recebi uma carta de Jane, mas ela não explicava por que traiu. Talvez suas desculpas fizessem sentido para ela, mas não para mim. Continha as desculpas de sempre, ninho vazio, sentindo-se sozinha, precisando de fechamento com Ross. O que a carta não explicava era por que ela arriscaria o que eu achava ser um ótimo casamento por razões tão idiotas. Jane reagiu mal à sua nova realidade, a perda do casamento, a separação de Sarah e Bill Jr. e, finalmente, a segunda separação de Ross. Seu comportamento tornou-se errático, ela começou a beber e continuou a decair. Jane acabou indo para a reabilitação com a insistência de seus pais. Suponho que a maioria dos maridos traídos sentiria algum prazer em ver sua ex-mulher infiel receber o que merece, e há momentos em que um pequeno sorriso cruza meus lábios pensando em seu sofrimento. Mas, sejamos sinceros, amei essa mulher por tantos anos tentando protegê-la da dor. Como eu poderia simplesmente parar de me importar? Graças a Deus pelo apoio que recebi dos meus filhos. Talvez eu tenha me sentido desconfortável em destruir minha ex-mulher, mas não tive nenhum remorso em mexer com Ross. Me diverti com algumas coisas que Jim fez, mesmo depois de seu pai ter conseguido que Ross fosse demitido. Uma noite, Jim olhou por cima da cerca dos fundos e viu Ross entretendo uma jovem. Jim foi até a cerca, chamou a mulher e perguntou como ela se sentia saindo com um cara que pegou uma mulher casada e a largou quando ela mais precisava dele. Jim riu quando a mulher saiu pelo portão lateral. Ele assistiu enquanto Ross saía pela porta dos fundos, carregando 2 taças de vinho e procurando sua acompanhante pelo quintal. Jim fez a mesma coisa algumas semanas depois, quando Ross estava entretendo um grupo de amigos no quintal. Jim ficou na cerca e perguntou ao grupo o que eles achavam do amigo canalha deles. Mas a gota d'água para Ross veio 1 mês depois, quando eu estava ajudando as crianças a se mudarem para uma nova casa. Sarah precisava ficar longe de Ross e eles precisavam de um lugar maior, já que Sarah estava grávida novamente. Ross estava no quintal cortando a grama. Eu disse a Jim para esperar alguns minutos e depois começar a gravar a cena em seu smartphone, mas garantir que colocasse o polegar sobre o microfone. Pulei a cerca e comecei a falar com Ross em voz baixa. Disse algumas coisas para irritá-lo. Ross ficou tão furioso que mordeu a isca. Jim capturou tudo em vídeo. Eu estava com as mãos ao lado quando Ross deu o primeiro soco. Eu estava preparado e me abaixei o suficiente para ser apenas atingido de leve. Meu primeiro soco pegou Ross bem no nariz. O som do nariz quebrando e a visão do sangue fizeram meu coração inchar. O segundo soco atingiu Ross no plexo solar. Ross se curvou e começou a vomitar. Tive que recuar rapidamente para evitar que meu sapato fosse coberto pelo vômito dele. Enquanto ele se curvava vomitando, agarrei sua orelha, torci com força e sussurrei: "Da próxima vez, você não terá tanta sorte. Da próxima vez, você vai se machucar de verdade." Ross ainda estava curvado quando saí do quintal pela frente, mas antes de ir embora, não resisti e dei mais um chute certeiro, deixando-o desacordado no chão. De alguma forma, o Mercedes dele foi riscado.
Fui imediatamente à delegacia com Jim. Minha história era que Ross me convidou para o quintal. Achei que fosse para pedir desculpas, mas quando cheguei lá, Ross tentou me agredir, e eu apenas me defendi. Jim mostrou a gravação para os policiais, e eu registrei uma queixa de agressão. Horas depois, Ross saiu da sala de emergência e foi à delegacia para prestar queixa contra mim. Todo o episódio se resumiu a ele disse, e eu saí do tribunal livre. É engraçado, passei minha carreira inteira acreditando na filosofia de ganha-ganha, sempre procurando uma maneira para ambas as partes de um contrato saírem da sala se sentindo bem. Não há nada de ganha-ganha em um divórcio, pelo menos nada que eu possa apontar. Definitivamente é uma perda para ambos, não importa o quanto você prejudique sua ex-traidora. Já se passaram 2 anos desde aquela tarde horrível sentado naquela van alugada. Gostaria de poder dizer que conheci uma modelo de 30 e poucos anos que me jurou amor e fidelidade eterna, mas todos sabemos que a vida não é assim tão gentil. Tive 24 anos incríveis com a mulher que amei de todo o coração. Tenho 2 ótimos filhos, sim, considero Jim como um filho, e agora 2 netos maravilhosos. Financeiramente, estou em ótima forma. Você sabe quantos homens são prejudicados pelo sistema e acabam vivendo em um apartamento de 1 quarto enquanto sustentam uma ex-mulher traidora? Muitos. Mas, felizmente, esse não é o meu destino. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente e até viajar. Atualmente estou passando 1 mês viajando pela Itália em uma Ducati. Até assisti às corridas de MotoGP em Mugello. Mas, enquanto tomo um expresso em um café em Florença, tenho que lutar contra as lágrimas. Jane e eu sempre dissemos que faríamos isso juntos. Viajaríamos pela Itália de moto, sem prazos, apenas nós 2. Agora estou fazendo isso sem ela. Jane saiu da reabilitação, mas ainda mora com os pais. Sarah e Jim permitem que ela visite os netos por, no máximo, 1 hora por mês. Acho que Sarah faz isso como uma forma de tortura. Ela ainda não perdoou a mãe. A pergunta me atormenta: como ela pôde fazer isso conosco? A vida não é um filme em que todas as perguntas são respondidas antes dos créditos finais. É mais como um romance de Joseph Conrad. A vida simplesmente é, e muitas vezes absurda, e os mocinhos nem sempre vencem. Termino meu expresso, coloco o capacete de volta, ligo a moto e sigo em direção ao meu próprio coração das trevas. Comentário. Observador do Reddit. Essa história mostra como uma traição pode destruir não só um casamento, mas toda uma família. Às vezes o perdão não é fraqueza. É apenas saber quando se afastar de quem não te respeita. Se gostou da história, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal Observador do Reddit para mais histórias reais de amor, dor e superação. Até a próxima.